Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4. Antes, vamos pedir orientação ao Senhor. Pai amado, eu peço sim sua orientação. Eu peço sim a presença do seu Espírito Santo, porque a cada passo é necessário que o Senhor venha iluminar a minha mente para assim poder iluminar a mente dos outros, para fazê-los entender que através da palavra, pois descobriremos os passos no qual devemos seguir. Tu és a luz, Senhor, Tu és a razão de sermos, Tu és o motivo de nos alegrar, Tu és tudo o que nós precisamos ter. Então, Espírito Santo, esteja pois presente aqui, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 1 Samuel 16, 4. Se nós estamos estudando cronologicamente as Escrituras, e é provável que você não estivesse conosco a semana passada. Então, para vocês entenderem o contexto e assim aprender da Bíblia, eu vou rapidamente dar uma pequena retrospectiva do que nós estudamos a semana passada. Após, meus amados, um grande fracasso do primeiro rei instituído pelo próprio Senhor sobre Israel, nós estamos falando do rei Saul, que um dia começou bem, mas depois terminou muito mal. Então, depois do fracasso de Saul, Deus vira seu rosto de Saul para olhar numa outra direção. E olhar para onde? Na direção da casa de Jessé. Vocês podem se perguntar, o que é isso? Quem é esse Jessé? Na casa de Jessé está o próximo rei. O rei que Deus decidiu ungir no lugar de Saul. E esse rei é o famoso rei Davi. Nós vamos estudar lindas histórias acerca do rei Davi. E a graça e a misericórdia se acabou, se esgotou na vida de Saul. Né? E ali a Bíblia diz que Samuel, profeta do Senhor, ele recebeu comandos por parte de Deus de se preparar para ungir o rei. E Deus disse: Samuel, você vai pegar o chifre de carneiro, que na época se ungia os reis com chifre de carneiro, e você vai enchê-lo de azeite, você vai pegar um novilho para o sacrifício, e você vai até a casa de Jessé, bate na porta da casa de Jessé, e ali você se apresenta e unge o rei que o Senhor irá mostrar. E já começamos, diz a palavra do Senhor, vamos lá, 1 Samuel 16, 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Ou seja, uma pergunta: você vem em paz? Sim ou não? E respondeu Samuel: sim. Venham em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aonde estava o homem segundo o coração de Deus? Aonde ele estava se encontrando? Aonde estava aquele que escreveu grande parte dos Salmos? Um homem usado por Deus e um rei que realmente agradou muito a Deus. Ele estava em Belém. Em Belém. Por acaso você conhece alguém também que nasceu em Belém?
porque Davi nasceu em Belém. Quem nasceu em Belém também é o próprio Jesus Cristo. Então, justamente, uma das formas de identificar o Messias e que os profetas, Isaías e os outros profetas confirmavam, é que o Messias viria também de Belém, assim como o rei Davi. Tá? Isso é para seu conhecimento. E Belém era uma cidade que até o dia de hoje vocês podem visitar, né? O dia que nós iremos a Israel juntos, né? Se vocês querem estar comigo, seria um prazer, pois em Belém é o lugar que nós podemos visitar lá e ainda existe. A palavra Belém significa a casa do pão, ou seja, o pão é a palavra e a casa do pão é a cidade no qual significa Belém. Então, quando Samuel chegou a Belém, houve uma reação por parte das autoridades da cidade muito surpreendente. E essa reação é: você vem em paz, Samuel? E tremiam de medo. Olha o temor e o tremor que esse povo teve com Samuel. Bom, vejam como as autoridades, meus amados, de Belém respeitavam Samuel. E, de uma certa forma, as autoridades de Belém respeitavam com temor as palavras de um homem de Deus. Eu quero que hoje vocês aprendam a temer quando Deus lhe dá a oportunidade de você se encontrar com um homem que é usado por Deus a falar as palavras de Deus. Em épocas antigas se respeitava os profetas verdadeiros. Ou seja, o tremor desse povo é que eles realmente temiam e respeitavam aquilo que um profeta de verdade falava. E a pergunta clássica, a pergunta clássica que as pessoas faziam para um profeta é o seguinte: profeta, você vem com paz ou você vem com espada? Você vem com bandeira branca ou você vem com espada? Pois eis aqui, já falei inúmeras vezes, que um verdadeiro profeta é reconhecido por ter uma bandeira e vir com palavras de encorajamento, de esperança, de amor, mas ele tem e sempre terá na outra mão uma espada. Uma espada para corrigir e endireitar uma congregação. Então, algo devemos aprender aqui, meus amados, é como reconhecer um profeta verdadeiro. Pois um verdadeiro profeta sempre terá dois tipos de discursos. Sempre. Ele terá dois tipos de discurso para o povo. E o seu discurso ou pregação, ela não depende do seu humor e não depende dos seus próprios interesses. Se ele vem com paz, é porque é um motivo por parte de Deus se aproximar de você com paz e com bandeira branca. Mas se o profeta vem com a espada, porque um profeta pode vir com espada, obviamente não espera que o seu discurso seja aprazível e favorável para seu ego ou até mesmo para projetos pessoais, né? E o povo de Belém, ele sabia muito bem como Samuel agia e, obviamente, o deixava ser usado pelo Senhor, porque sabia que, de qualquer forma, Samuel trazia a mensagem vindo de Deus. E como essa geração recebe um profeta?
Quando você reconhece um profeta, um homem de Deus, como deve ser a preparação para você receber a palavra que esse homem irá falar? Com temor e tremor, com muito respeito. Mas um povo que espera que o profeta seja usado para falar, ele deve entender que há possibilidade que ele venha com paz. Mas também existe essa possibilidade que ele aparece com espada. Mas a pessoa que quando vê um profeta aparecer com espada, fogem para os profetas de Baal. Quem eram os profetas de Baal? São os falsos profetas que só falam aquilo que agrada, aquilo que faz bem. Mas um verdadeiro profeta não falará apenas aquilo que lhe faz bem. Porque se essa pessoa, mesmo sem saber, estiver indo pelo caminho tortuoso e errado, é necessário que o verdadeiro profeta desembanhe a sua espada, que fere. Qual a espada um verdadeiro profeta usaria? É uma forma simbólica. A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra cortante. Entendeu? Um verdadeiro profeta, ele usa a palavra viva e eficaz. Ele usa a palavra mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. De dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é necessário que um verdadeiro profeta use a espada. Há pessoas que fogem e foram ensinados que quando um profeta de verdade desembanha sua espada, eles foram ensinados muitas das vezes com profetas falsos. Porque no passado, quando eu pertencia naquela igreja, o meu pastor só falava mansinho e assim só mensagem de prosperidade, que você vai vencer, que você vai ser próspero, que você vai ter dinheiro na sua conta, que você é mais que vencedor, ou seja, só palavras que tudo posso naquele que me fortalece, sem entender o seu contexto, claro. E de repente aparece um Samuel que entra na cidade e se dirige até Belém, na casa do pão, na casa do Senhor. E ali, alguns dizem, você vem com espada? Porque se você vem com espada, eu não quero nada contigo. Mas esse povo não. Esse povo tremia e respeitava. Porque quem respeita um profeta, ele respeita a mensagem, respeita a bandeira que todos querem e respeita a espada que nem todos querem, né? Então tá, vamos continuar. E agora no versículo 6, olha que diz: quando chegaram Samuel o profeta, as autoridades de Belém, quem mais estava lá? O Jessé, o pai do próximo rei, e os filhos. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, é esse o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considera sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Bom, a primeira coisa que chama a minha atenção aqui é que Deus, Ele não falou o nome do rei a ser ungido. Deus não falou para Samuel, vai na casa de Jessé e ungirá um homem chamado Davi. Ele não falou isso. Ele apenas disse para Samuel, vai lá na casa de Jessé e eu te mostrarei quem será. O Senhor, que sabe todas as coisas, de uma certa forma, não quis falar o nome do rei a ser ungido. Por que será? Por um propósito, no qual devemos reter até mesmo com essa lição de hoje. Por acaso, Deus não é claro quando Ele nos pede alguma coisa? Sim. Deus não é preciso, Ele é preciso. Mas, até os profetas maduros têm que aprender e lembrar que em tudo se deve depender de Deus. Depender de Deus. Por que, Pastor Cris? Se você é escolhido por Deus, então, o dia que você se decidir andar em santidade e em obediência, o Senhor, Ele vai lhe revelar o seu propósito. E nesse propósito, para alcançá-lo, você deve entender que haverão estações, etapas e paradas no decorrer da sua jornada. Qual foi a primeira parada que Samuel precisou cumprir para responder ao seu chamado de ungir o rei? Primeiro, sair. Segundo, ir na casa de Jessé. É isso que ele fez. Só que, até aí, já Samuel não sabia o que mais fazer, porque lhe faltava quem? Conhecer o nome do rei. Mas Deus não diz. Por quê? Porque Deus quer que Samuel depende do Senhor. Dependa do Senhor. E há muitas pessoas nessa noite que precisam aprender muito isso. Muito isso. As paradas, elas têm um propósito. Porque nem tudo Deus vai lhe falar. Vai na casa de Jessé, ungirá um jovem chamado Davi, inclusive não estará dentro de casa, ele estará pastoreando, né, o rebanho de ovelha, mas o Senhor não diz isso. O Senhor não foi preciso para que o profeta dependa de Deus. Você é uma mulher dependente de Deus em todas as etapas. Você consulta o Senhor? Ou você pega o seu chifre de azeite e vai começar a ungir qualquer que venha por aí? E depois quebra a cara, porque você se precipitou, e eu vou estar falando sobre isso, porque não sabe esperar. E ali o que acontece é que você comete o maior erro da sua vida por causa da sua precipitação. Mas vamos falar sobre esse tema já já. Existe propósito em Deus levar vocês de etapa em etapa, de propósito em propósito. Quais propósitos, pastor? Você tem que perguntar para o maquinista do trem que leva você. Aonde vamos agora, Senhor? O que devo fazer? Deus ama que tu depende dele. É necessário que Samuel aprenda a depender daquilo que o direcione. Porque o homem, ele acha, o homem opina, o homem deduz, o homem imagina, o homem toma conclusões, o homem escolhe pelas suas próprias intuições.
e o homem erra. O homem erra. Quando Samuel chegou em casa de Jessé e viu a família, ele olhou pelo mais bonito, mais carismático e diz assim: esse aí deve ser o rei. Só pensou, e Deus interviu e disse: você está errado. Porque é assim que os homens pensam. Porque o homem avalia aqui, ou avalia pelo seu coração enganoso. Mas Deus não avalia dessa forma. Você sabe por que muitos Samuéis escolhem a ungir Eliabe em vez de Davi? Porque Samuel pensou que quem deveria ser rei era um homem chamado Eliabe, o mais bonito de todos, alto e carismático. Você sabe por que muitas pessoas, de primeira mão, ungiria Eliabe e já ungiram Eliabe em vez de Davi? Mas por você ter ungido Eliabe, tu não viu mais Davi. Porque Davi deveria ter vindo até você, mas porque você não teve tempo de esperar, porque você não teve paciência de esperar, porque você é precipitado e porque você dá ouvido ao seu coração enganoso, você ungiu Eliabe quando era para ungir Davi. Você sabe por que muitos fizeram isso? E muitos estão prestes a fazer isso? Porque são precipitados. E o Deus desses é a sua mente e seus sentimentos. Porque a mente e o coração é quem os direcionam. A aparência é o que os fazem tomar decisões. Por acaso estou falando com alguns aqui? Vocês não têm noção a gravidade do que isso pode ocasionar para Israel? Samuel ungir aquele que não é para ungir, escolher aquilo que não é para escolher, porque sentiu, porque pensou, porque viu e achou. Mas Samuel, até o dia de hoje, muitos de vocês choram. Por quê? Porque escolhistes aquilo que não era para escolher. Talvez porque ninguém te freou e te ensinou a esperar o melhor de Deus e não o pior do diabo. Cuidado, porque quando Samuel avaliou, Deus diz: você está totalmente errado no seu discernimento, Samuel. Porque eu o rejeitei, diz o Senhor. Quando Samuel viu Eliabe, ele viu sua aparência, porque era belo, carismático, alto, o verdadeiro perfil do rei, segundo os padrões humanos. Mas só que Deus, ele disse para ele: eu o rejeitei. O Senhor não vem como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Agora, ainda bem que Samuel ouviu a resposta de Deus, porque até os profetas que corrigem são corrigidos. Não crê que os profetas que corrigem as pessoas não são eles mesmos corrigidos pelo próprio Deus? Obviamente que sim. Agora, preste atenção.
uma coisa é você ser mestre em fazer escolhas erradas, porque nunca adquiriu intimidade com Deus e maturidade com Deus, mas outra coisa, meus amados, é você ter do seu lado quem possa discernir o que Deus discerne e desconsiderar absolutamente tudo, porque afinal você sabe, você confia na sua intuição e aquilo que seu coração dita a fazer. Samuel teve maturidade com Deus, então ouviu a resposta de Deus. Teu discernimento está errado, Samuel. Mas quem não tem maturidade, ainda intimidade com Deus, que está gateando, aprendendo, avançando e que ainda não tem a maturidade, é necessário que tenha uma pessoa do seu lado madura para lhe ensinar e lhe falar. O seu critério de avaliar esse trabalho que estão lhe oferecendo, não crês que está errado? Ou talvez esteja certo? E o seu critério de avaliar um suposto desejo de você casar com uma pessoa que se apresenta como um príncipe, o verdadeiro Eliabe, bonito, romântico, palavras perfeito. Por acaso, tu tens perguntado para Deus se Ele o rejeitou ou se Ele realmente se agrada dele? Ou vai ungir Eliabe quando tu, por causa da sua insensatez, pode tomar a pior decisão de toda a sua vida? Porque a consequência de ungir simbolicamente representa escolher Eliabe, pode te custar muito caro. Já pensou ungir o rei errado? Já pensou casar com Eliabe por sua aparência de príncipe, sendo que nem é digno de entrar na corte aos olhos do Senhor? Pois por muito se precipitarem porque querem ser independentes de Deus, esses ungem quem não era para ungir, porque não tem tempo de esperar Davi aparecer. E o pior é que a maioria das vezes essas pessoas estão tão perto, mas tão perto de Davi, mas se cansou a esperar. Cansou a esperar Davi. Chega, não aguento mais. Eu primeiro que vier. Tá legal. Não é aquilo que eu sonhei, mas vamos fazer. Ou seja, vai escolher Eliabe? Sendo que estás tão perto para que Davi seja apresentado a ti. Mas presta atenção, escuta bem o que eu vou te falar. Uma coisa é você não ser Samuel, porque se você não é Samuel, jamais Deus vai te levar a encontrar Davi. Jamais. Para se encontrar com Davi, tem que ser um Samuel. Mas vos digo nessa noite que até mesmo há pessoas que eu conheço, mulheres que agradam a Deus nessa nação, cantores, ministros famosos, que casaram errado, que hoje sofrem nos seus casamentos. Obviamente não vou falar nome. São pessoas que há um jugo desigual. Nela você sente a espiritualidade, a graça, o fluir. E o marido, um botijão de gás, um homem carregado que não quer das coisas de Deus, que não inspira a graça de Deus, mas por precipitação, por carência, casou.
Porque não teve tempo de esperar o Davi que Deus tinha para ele. Como em sério, meus queridos. E escolheram Eliabe. Porque Eliabe tem características agradáveis. Tem sim. Tem sim. E essas pessoas estão tão perto de Davi, mas se cansou de esperar Davi. Samuel tem o chifre de carneiro cheio de azeite nas suas mãos, mas a sua impaciência e precipitação o levou a não se sujeitar ao tempo de Deus. E por acaso, Deus estava brincando com Samuel e não o levar diretamente a Davi? Deus se exagera. Você poderia facilitar Samuel e o levar diretamente, não na casa de Jessé. Aonde estava Davi? No pasto, com as ovelhas. Nós vamos ler depois. Deus não poderia já falar? Sim, mas Ele não faz. Você sabe? E eu vou lhe dizer por quê. Por acaso é tempo gastado de Samuel em esperar Davi e passar por Eliabe? Não, é ensino. É ensino. Vocês querem ser ensinados? Vocês estão preparados para ser ensinados? Como vocês acham que o Senhor irá tratar a sua paciência, a sua obediência, o seu discernimento, a sua confiança e a sua dependência? Fazendo-o encontrar Eliabe antes de encontrar Davi. Sim, Senhor. Há um propósito que antes de Davi se apresentar, tu encontra aquele que não é. O trabalho que não é. Por quê? Para que tu sempre dependa de Deus. Nas suas escolhas e nas suas decisões, tudo deve ser vinculado com a vontade de Deus. Cairás tu na armadilha da tua alma em decidir o que Deus reprovou para a sua vida? Pois eu te digo nessa noite, não derrama teu enguento na cabeça daquele que não honrará a unção que você adquiriu, querido Samuel. Por causa das suas escolhas precipitadas, pois eu lhes digo que muitos colheram dor e até o dia de hoje carregam Eliabe, que nos inícios era bonito e se comportava como príncipe, mas depois revelou que não era filho do rei. Mas infelizmente já era tarde e essas pessoas realmente hoje, até o dia de hoje, lamentam. Vamos continuar. 1 Samuel 16, 8 diz: Então Jessé chamou Abinadab, ou seja, já que chamou Eliabe, né? Nós vimos anteriormente, e Deus diz: teu discernimento está errado, Samuel, tu julga pela tua alma. Agora, Jessé apresenta o próximo, se chamava Abinadab, e o levou a Samuel. E ele, porém, diz: o Senhor também não escolheu esse. Não é esse. Em seguida, Jessé levou Samã a Samuel. Mas este diz: também não foi este que o Senhor escolheu. E Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Quantas pessoas precisou passar por Samuel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mas Samuel lhe diz: o Senhor não escolheu nenhum desses. Bom, está preparado o que eu vou falar? Respira fundo. Então vamos lá. Estarias tu disposto ou disposta a esperar que passem 7 antes de você encontrar aquele que é?
estarias tu disposto a esperar que passem 7? Que parecem, mas não é. Mas porque você tem comunhão com Deus, você sabe e tem o discernimento e não erra. Passarás tu 1? Passarás tu 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ou talvez no 7º você não aguentará mais, porque Deus está demorando demais. Demorando a lhe entregar seu esposo, demorando a lhe entregar o trabalho que tanto sonhou, demorando a lhe mostrar a casa que deves comprar. Você quer aprender a ser um homem de Deus? A ser uma mulher de Deus? Sim ou não? Responde, por favor. Sim. Então, saiba que para a sua escola de ensino, se necessário, Deus fará passar 7 opções para que aprendes a reconhecer o tempo certo dele e as pessoas certas segundo o discernimento do Espírito Santo e não segundo a sua carência e nem segundo o seu desejo próprio. Vamos continuar? Versículo 11. Olha o que diz. Então perguntou a Jessé, Samuel, né? Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel diz, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Isso é um homem sábio, paciente, temperado, um homem que está preparado para receber o melhor de Deus e não as sobras de Satanás. Aquilo que Deus tem para você é separado. Como assim, pastor Cris? Aonde estava Davi? Com todos os seus irmãos? Na casa de Jessé? Não, ele estava separado. Onde? Envolvido com o quê? Em cuidar das ovelhinhas. Você sabe o que Deus tem preparado para um Samuel que é Samuel? Alguém ou alguma coisa? Um trabalho ou uma pessoa? Um amigo? Um esposo? Uma esposa separada. Porque Davi estava separado de todos os seus irmãos. Tudo o que Deus, tudo aquilo que vem de Deus é separado por Deus para entregar a quem teme e ama o Senhor de todo o seu coração. Está separado. Mas aquilo que seu coração enganoso quer, o que Satanás quer lhe dar, sempre será ao seu alcance e fácil de adquirir. Eliabe é muito fácil de adquirir. Abinadab, muito fácil. Samar, muito fácil. Muito fácil. Está aí. Mas Davi é mais difícil. Por quê? Porque é separado. E para ter aquilo que é de Deus, você vai ter que aprender a ter muita paciência e não se vender. Não se vender por causa do engano da concupiscência do seu coração.
e desejo ou carência que pode arruinar sua vida. Davi estava separado, envolvido com as ovelhas, pois aquilo que Deus quer dar à sua princesa ou ao seu príncipe sempre estará envolvido com ovelhas. Que bonito, né? Sempre estará envolvido com ovelhas, porque para os seus, Deus dará aquilo que provém do reino e não do mundo. E não do mundo. Deus não te dá algo comum. Deus não dará para Samuel algo comum, alguém comum. Não, não. Se você quer ser separado por Deus e se separa por Deus, pois também Deus o levará àquilo que se separa para Ele. Por isso que eu sempre digo, a noiva atrai a noiva de Cristo. Quem tem sinceridade de buscar a Deus, Deus o levará a encontrar quem também tem sinceridade. Mas quem tem malícia e uma motivação deturpada e errada por parte de Deus em querer dele aquilo que apenas tem na sua mão, milagre, mas não quer ele pelo que ele é, pois esse sonho entrego a quem? Aos falsos profetas que vão falar apenas aquilo que eles querem ouvir. Vamos continuar? Ora que Samuel diz, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Amados, não se assentem. Não se assentem para comer antes que Davi chegue até você. Vale a pena esperar, Samuel? Ah, como vale! Como vale a pena esperar? Para que você saiba, quando Samuel obedece e se submete a Deus, aguardando sempre o aval de Deus, então a bênção, ela vem até você. Ela vem até você e não é você que corre atrás da sua bênção. Por acaso nunca tens lido isso? Obedece, submete-te, seja paciente e Davi virá para que tu unge Samuel. Porque ele foi chamado para ele vir até Samuel. As bênçãos de Deus, elas correm atrás de um homem e uma mulher obediente ao Senhor. E para ser obediente a Deus, você precisa conhecer a Bíblia e amá-la e ser instruídos, meus amados. E eu termino. Olha que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 16, 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, glória a Deus, é este. Levante e unge-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Que bonito, meus amados. Deus não vai lhe entregar qualquer. Também Davi era bonito. Assim como Eliabe, o seu irmão maior. Mas a diferença é que Davi era um homem de Deus. Eliabe era um Zé Ninguém. Um homem que não tinha nada de Deus.
Deus tem que estar nas suas escolhas profissionais. Deus tem que estar nas suas escolhas sentimentais. Deus tem que estar em vocês. Samuel. É necessário que, se vocês querem ver o melhor de Deus na sua vida, que vocês entendam o porquê Samuel recebeu o melhor de Deus. E como homem natural, Samuel poderia ter errado, mas ainda bem que ele teve um Deus que o corrigisse sobre seu discernimento errado. Senão seria uma catástrofe sobre Israel, sobre o povo hebreu, E hoje, quem reina sobre tua Israel, sobre tua vida? Por acaso vocês estão colhendo escolhas erradas do passado? Pois eu lhes convido a partir de hoje tomar o seu chifre de carneiro, ou seja, seu instrumento que irá reter a unção. Eu tenho um chifre de carneiro para lhe dar. Mas para isso, você vai ter que se colocar como vaso para receber o azeite nesse ministério da Online World Church. Mas não basta apenas receber a unção, tem que ser direcionado para não cometer erros no decorrer da sua caminhada cristã. Samuel, que ainda é bebê, ele vai precisar de orientação. Quando Samuel é ensinado, ele vai poder ouvir a voz de Deus e ter o discernimento de escolher o que é. Mas não queiras tu queimar etapa e ir para a casa de Jessé, sendo que ainda o teu chifre de carneiro não tem sequer 1 centímetro de azeite. Mas mesmo assim, queres sair, atravessar Belém e assumir uma posição de mulher de Deus e homem de Deus, sendo que ainda não é. E ainda quer achar Davi quando não é o momento. Deus é um Deus que respeita as etapas. E por não ser humilde e não reconhecer aquilo que deves aprender por parte de Deus, mas por muitos não terem a sabedoria de Deus e são precipitados porque não querem ouvir os sábios, quebram a cara e dizem: eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Tudo errado. Todas as minhas escolhas são erradas. Eu não nasci para ser feliz. Tudo é desgraça. Por quê, Senhor? Que essa palavra seja um divisor de água para a tua vida. E que a partir de hoje, tu possa entender se tem que reouvir e reouvir essa palavra, então reouça. Mas coloca em prática. E assim abre os olhos e entenda o propósito que Deus tem para você nesse ministério da AUSE. Fecha os olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Samuel precisou aprender. Seja o Samuel menino, seja o Samuel adolescente,
ou seja, Samuel adulto, mesmo adulto, Samuel precisa aprender. Senhor, todos os Eliabes ungido no passado, escolhido por Samuel, que possam ser páginas viradas e assim agora focar os Davi que devem ser ungidos, para assim mudar verdadeiramente a história de Israel e não sofrer por causa de decisões erradas. Pois exorto todos aqueles que são orgulhosos e dependentes, aliás, melhor falar, independentes de Deus, porque usam da força do seu braço e do seu discernimento próprio, Senhor, para escolher até quando essa pessoa fará isso e sofrerá consequências drásticas. Pois o Senhor é o Senhor, deve ser o Senhor dessa vida, que ela se arrependa nessa noite, em nome de Jesus. Amém.